O nosso comentarista Álvaro Augusto, que não tem preguiça nem nada, hoje pegou o microfone, foi lá na Secretaria Municipal de Esportes, bater um papo com o secretário Fábio Fernandes, o Pio, para ver o que ele pensa desse seu retorno, a sua volta, as suas ideias para a Secretaria Municipal de Esportes nesse seu segundo mandato como mandatário máximo do esporte de Cambé. Vamos ver então, bate-papo, o Álvaro e o secretário lá na Secretaria Municipal de Esportes. Vamos ver, põe na tela, Diego. Estamos aqui na Secretaria de Esportes de Cambé e entrevistar hoje o novo secretário. Novo não, né? Novo ele não tem nada, porque, explico, ele já foi secretário de Esportes. E como essa semana foi eleito o Papa, nós no programa até brincamos que foi eleito Fábio Fernandes, Pio II, para a sua segunda gestão. Pio, boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite, amigos da TV Cambé. Um prazer mais uma vez estar batendo papo com vocês, né? Com o novo, velho desafio, né? E a gente está aí para poder, junto com a comunidade, estar desenvolvendo o esporte dentro do nosso município. Fábio, fala Fábio, né? Secretário agora, tudo. Fábio, fala pra gente sobre esse retorno. Álvaro, na verdade, a gente, há 11 meses atrás, né? Quando estávamos ainda na Secretaria de Esportes, conseguimos fazer uma avaliação dos 3 primeiros anos de gestão. É uma avaliação muito positiva, com reformas de próprios públicos, que foi o caso do ginásio de Santa Mário, ginásio de Silvino, quadra do Santa Isabel, campo do Jardim Boa Vista, a retomada de alguns eventos importantes, como os Jogos Abertos de Cambé, que vinham parado, o projeto Cambé Futsal, que foi um sucesso, a inserção de algumas modalidades a nível de esporte educacional dentro de algumas escolas do município, como a modalidade de xadrez nas 4ª séries do município. Conseguimos ampliar esse projeto agora para quase todas as escolas municipais. Tem o apoio da modalidade de xadrez para as matérias elementares, né, curriculares, a inserção do judô também dentro das escolas. Então, assim, tivemos inúmeros resultados positivos na última gestão. Agora, nós estamos fazendo ainda um diagnóstico da realidade atual, né, tendo em vista que faz 11 meses que nós nos afastamos, né, e para poder fazer com que os bons projetos continuem e que surjam novos bons projetos. Fábio, eu vou fazer uma pergunta aqui de cunho político para você. O que você acha que deu essa indicação para você retornar à Secretaria de Esportes? O Fábio Fernandes com uma votação expressiva na eleição, o Fábio Fernandes, secretário de Esportes na primeira gestão, com o trabalho resultado. O que você acredita esse retorno à Secretaria de Esportes, uma vez que você sabe que havia vários pretendentes, né? Álvaro, eu acho que sim, apesar desse cargo que eu estou ocupando ser um cargo político, quando da escolha na primeira gestão, o prefeito João Pavinato deixou bem claro que ele teria a escolha do seu secretariado baseado no critério técnico, critério específico, ou seja, as pessoas de cada área, né, nas chefias dos seus setores. Então, como a gente tem a formação em educação física, temos aí uma história já dentro da educação física, dentro de cursos de especialização, de até mesmo uma outra faculdade na área de fisioterapia, que tem que ver também com a questão do movimento, né? A gente fica muito tranquilo para poder dizer que o desempenho na campanha eleitoral foi um fator importante, mas, na minha opinião, nada resiste ao trabalho, Álvaro. Então, como o nosso trabalho foi um trabalho que teve muita repercussão na primeira gestão, até teve alguns questionamentos, mas também teve algumas averiguações da própria imprensa em relação ao desempenho das secretarias. A Secretaria de Esportes foi considerada a secretaria que mais teve resultados perante a nossa comunidade. A pesquisa, se eu não me engano, foi feita até pelo Benefílio, né? Então, eu acredito que o aspecto político tem a ver, sim, mas eu acho que nada resiste ao trabalho. Eu acho que nós tivemos um desempenho muito interessante frente ao que nós tínhamos no quadro quando pegamos a secretaria.
Pegando um gancho nesse retorno, e o relacionamento com os funcionários? Já, afinal de contas, foram praticamente 4 anos de relacionamento. E agora, o que você espera nessa segunda gestão à frente da Secretaria de Esportes? Álvaro, na verdade é o seguinte, ninguém faz nada sozinho. Então, se nós tivemos um bom resultado na primeira gestão, foi porque os funcionários colaboraram muito. E não só os que foram da equipe mais próxima, né, que é a questão do Garrincha, do Mazola, do Éder, depois do Thiago, Paulo Roberto, né, mas todos os funcionários, desde os auxiliares de serviços gerais, o pessoal da administração aqui dentro, mas ninguém faz nada sozinho, não. E se o resultado foi bom, é porque eles participaram, né, tiveram sua parcela de contribuição, e eu espero da mesma forma, com o mesmo empenho, que eles possam ajudar. Não é o Fábio a governar, eu acho que é a cidade ter um esporte cada vez mais desenvolvido, né? Então a gente tem que ter uma visão não de pessoal, uma visão mais ampla, né, relacionada ao desenvolvimento do setor, né, e no caso o setor esportivo. Fábio, o que você traz de bagagem com relação à primeira fase, né, os 4 anos que você esteve à frente da Secretaria de Esporte, em relação a erros e acertos? Como tudo na vida, é um aprendizado, né, Álvaro? Hoje a gente está aí mais, entre aspas, cascudo, né? E a gente pretende aí, com os erros da primeira gestão, fazer com que tenhamos muito mais acertos, né? E ter uma gestão no mesmo nível ou melhor do que aquela que nós passamos aqui. Fábio, me explica uma coisa. Eu acho que, lógico, meu ponto de vista, me corrija se eu estiver errado, que você está aqui, você já teve acesso a tudo, já conhece a fundo aqui. Essa indicação, essa tardia indicação para o secretário, mês de março, não compromete os trabalhos, o desenvolvimento dos trabalhos para todo um ano, pelo menos esse ano de 2013, velho? Álvaro, assim, o que a gente percebe é que a composição de uma equipe, e a gente não pode pensar só no nosso setor, a gente tem que pensar de uma forma global. A composição de uma equipe, ela é uma situação que ela merece uma análise muito bem feita para você poder evitar ou minimizar as chances de erro, né? Então, a gente entende aí a expectativa dos funcionários, da própria comunidade em relação às nomeações para que os setores possam desenrolar os seus trabalhos. Mas eu respeito muito o posicionamento do governo municipal em poder estar com os seus mecanismos de análise, né, poder estar avaliando de uma forma bem minuciosa, com bastante calma, para que não se possa comprometer os 4 anos que vem aí. Então, de repente, a gente assim tem algum sacrifício no primeiro bimestre em relação às nomeações, em relação ao próprio trabalho, mas isso tem um retorno muito grande, né, baseado no acerto da decisão para os próximos 4 anos da gestão que vem. Então, eu acho que é muito válido essa escolha assim de uma forma bem minuciosa e com bastante critério. Bom, vamos ao pequeno intervalo comercial e voltaremos já, continuando com a entrevista com o secretário de Esportes, Fábio Fernandes. Bom, continua a entrevista com o Fábio. Ô, Fábio, me explica um negócio aqui. Eu acho que a Secretaria de Esportes tem que dar seu incentivo, lógico. Tem restrições aí com relação principalmente a parte financeira, né? Às vezes você contar mais com a logística, campos, quadras, o pessoal de apoio. Mas você não acha que a comunidade está muito dependente do poder público? E emendando essa pergunta aqui, o que pode ser feito para que a iniciativa privada venha ajudar, auxiliar o poder público com relação a essas atividades esportivas? Olha, Álvaro, essa é uma situação que a gente observa não só no setor esportivo, né? Essa questão do paternalismo, né, e não de uma gestão compartilhada, ela é muito evidente no sistema público no nosso país, né? E a gente vê sempre, entre aspas, a mãezona, né, que é a prefeitura, ela sendo responsabilizada por todas as situações
sejam relacionados a eventos, sejam relacionados à manutenção, sejam relacionados a qualquer tipo de iniciativa, e não só no esporte, mas em vários setores dentro do nosso município. E isso não é exclusivo de Cambé, não, isso é nível, né, de país. E o que eu vejo primeiramente, participar das discussões. Nós temos conselhos dentro do nosso município. Nós temos algumas organizações que discutem várias ações, como a questão dos animais, como a questão do Conselho Municipal de Esporte, Conselho Municipal do Trabalho. Então, eu acho que, primeiramente, a comunidade ela deveria primeiro conhecer do assunto em que se discute, né, para poder reivindicar, para poder participar de uma forma mais efetiva, para poder, de repente, formatar algum esquema de voluntariado, para, de repente, formatar algum esquema de parceria com universidades, para formatar, de repente, uma parceria com a escola, que é onde está o jovem, né, que quando a gente fala em esporte, a gente não pode esquecer da questão da formação, do caráter, da personalidade. Então, eu acredito que o primeiro passo é a sociedade conhecer primeiro do assunto. Tá? Participar de conferências, participar de conselhos, participar de reuniões, para depois poder ver até que ponto pode vir a contribuição da sociedade. Tá? É claro que a prefeitura ela tem algumas obrigações. Tá? Obrigações de apoio, obrigações de incentivo, obrigações de algumas tutelas, principalmente relacionadas ao próprio público, mas eu acho que a comunidade ela primeiro teria que se inteirar do assunto, para poder ver até que ponto ela poderia auxiliar na resolução de algumas questões. Você não acha que falta um trabalho mais agressivo do poder público com iniciativa privada para que haja esse incentivo maior, para que não vincule? Às vezes eu acho que o empresário ele tem medo de vincular o nome dele à política, ao político. Você acha que falta esse esclarecimento? Porque a partir do momento em que ele vem com esse apoio, ele estará trazendo de forma positiva o seu nome a público? Sim, Álvaro, eu entendo um pouco o lado do empresário por conta, de repente, do passado de algumas experiências negativas, principalmente quanto ao manuseio do dinheiro público. Né? Mas o que você falou, a gente corrobora e nós estamos trabalhando em cima da montagem de uma lei, né, que vem aí aproximar mais as duas esferas, né, o setor público e o setor privado, dentro do âmbito esportivo. Essa lei ela teve uma interrupção no trâmite, nas conversações no último ano da minha gestão por uma série de situações. A gente vai tentar retomar agora, tá? E a gente percebe em alguns municípios que existe essa proximidade um pouco maior em relação ao poder público e poder privado, principalmente quando se diz que se coloca os esclarecimentos relacionados à questão fiscal, né, que ela vem como incentivo, e alguns empresários que têm a cabeça aberta, uma visão que os seus impostos eles podem estar sendo mais bem direcionados, eles sabem aonde vão estar sendo direcionados os seus impostos, né? Mas eu acredito que o caminho é esse aí, né? A gente se aproximar, mas se aproximar com uma ferramenta. O que eu posso oferecer em troca, né? O que você vai estar proporcionando? Então, acho que essas informações ela tem que partir, sim, e é o setor público que tem que fomentar, e nós estamos trabalhando na estruturação dessa lei para que a gente possa aí dar uma ferramenta, não só para mim, mas para os próximos gestores que estiver aqui na Secretaria de Esportes, poder estar trabalhando e encurtando esse distanciamento. Futebol de salão que vai disputar, tudo indica que vai disputar a taça bronze, né, Pio, da Campeonato Paranaense. Não seria um ótimo laboratório já para essa aproximação? Parece que já tem alguma coisa caminhando ao público privado? Sim, eu só não sei se vai dar. Provavelmente o futsal será uma das modalidades que vão se beneficiar dessa situação, caso ela realmente se concretize, né? Mas a questão agora para esse ano é prazo, né? Eu não sei se conseguimos passar pela Câmara para poder fazer com que isso tenha validade para esse ano. Olha, Fábio, a gente sabe que Cambé tem uma boa estrutura em quadras, em campos, mas eu sinto, até por estar lendo todo dia, o Vanderlei é um apaixonado pelo esporte amador, que falta não sei, vontade,
se falta apoio, mas eu acho que o número de atletas, principalmente no futebol, que de equipes os campeonatos estão programados e são realizados na Secretaria de Esportes, é muito pequeno. Tem algum trabalho nesse sentido para incentivar, para trazer aqueles tempos áureos de Cambé, principalmente na área do futebol, Fábio? Olha, Álvaro, na verdade, eu vou dizer uma coisa para você. No terceiro ano da nossa gestão inicial, nós tivemos uma participação de mais de 30 equipes do campeonato amador de futebol. Então eu acho que não é um número tão reduzido assim. O que acontece muito é que o futebol de campo ele perdeu muita força para o futebol suíço. Isso aí é uma... né? E todos os sábados à tarde, se você pegar o carro e rodar das 13 horas até as 21 horas, você vai ter jogo no nosso município de futebol suíço. Né? Então eu acredito sim, não só em relação à mudança da modalidade da disputa do futebol de campo para o futebol suíço, mas também assim, os tempos são outros, né? A gente percebe aí que existem outras modalidades sendo desenvolvidas. Um tempo atrás você viu o pessoal falando de escalada, por exemplo? Não via. Então existem outras modalidades, esportes radicais estão surgindo, né? Principalmente também o assédio que recebe da questão da informática para crianças e adolescentes. Então, assim, os tempos são outros. A gente tem que perceber também que a evolução, nós temos que acompanhar a evolução, né? E principalmente do ponto de vista comportamental. Então, a gente não pode cobrar uma situação atual de 30, 40 anos atrás. Mas eu falo assim em relação a essa paixão nacional que é o futebol, né? Sim, continua sendo, né? Tanto é que a gente ainda é a modalidade predileta do nosso país, e isso não vai mudar, né? Agora, o comportamento das pessoas, as predileções das pessoas, eles são diferentes hoje de 30 anos atrás, né? Eu te pergunto também, porque a estrutura do município é privilegiada em relação ao futebol, aos esportes de quadra, né? Sem dúvida, hoje nós temos aí com certeza, sem medo de errar, a melhor estrutura em relação a próprios públicos da região. Você vê Londrina mesmo, em números de ginásio, ela é um número limitado, se você for comparar tamanho de Londrina e tamanho de Cambé. Agora, o que acontece é que nós precisamos melhorar a logística de utilização e a logística de manutenção desses próprios públicos. E isso aí não é só responsabilidade da prefeitura, responsabilidade principalmente do usuário, da comunidade. Então a gente até aproveita o espaço aqui para poder dizer que nós vamos nos empenhar para poder fazer algumas reformas, algumas recuperações de alguns espaços públicos, esportivos, mas também que a gente vai precisar muito da colaboração de quem utiliza os espaços públicos, né? Acho que é muito importante isso, porque não é só o município, não é obrigação só do prefeito ou do secretário manter, consertar o que foi estragado, mas da própria comunidade fazer esse trabalho de fiscalização. Passada na maioria dos próprios públicos, junto com o diretor de esportes, o André, né? Nós vamos fazer uma avaliação aí do que tem de emergencial e o que tem de problema crônico que dá para ser resolvido com um pouco de mais tempo, né? Para poder fazer com que a gente tenha algumas ações imediatas. Mas eu corroboro com essa intenção sua, e com essa pergunta sua também, em relação a um programa institucional de educação em relação à utilização dos nossos próprios públicos, né? E provavelmente nós vamos discutir isso com a equipe para poder estar adotando essa medida também. Fábio, aproveitando até essa bagagem que você traz da primeira gestão, à frente da secretaria, planos e metas agora para essa segunda gestão, como eu disse, o papado Pio II. Então, Álvaro, assim, eu acredito que nós temos aí algumas diretrizes aí já, quando que foram
da primeira gestão, né? Essas diretrizes vão ser seguidas, tá? Por exemplo, a questão da recuperação das praças esportivas. A gente sabe do quadro que nós pegamos. Apesar de ter feito inúmeras reformas, nós sabemos que precisamos de mais. Algumas situações nevrálgicas que nós precisamos olhar com mais atenção. A infraestrutura, por exemplo, do estádio José Garbellini. Nós precisamos analisar essa situação para poder fazer alguma intervenção nesse sentido. O Centro Esportivo Castelo Branco também é um outro ponto onde nós vamos estar dando uma olhada. O aumento do número de atendimentos e uma relação mais encurtada da Secretaria de Educação com a Secretaria de Esportes para poder fomentar o esporte na criança de 1ª a 4ª série. Uma outra situação é a questão de aumentar a representatividade do município a nível de estado, seja em campeonatos de federação ou seja os jogos oficiais, jogos abertos, jogos da juventude, né? A questão de promover eventos voltados para a mulher e voltados para o idoso, né? Então é uma outra situação. Mas tudo isso só vai ser realmente viabilizado após a gente conseguir fazer um diagnóstico da situação atual. Como eu disse para você, eu estou voltando depois de 11 meses. Então é uma situação que merece um diagnóstico para ver o ponto de partida, né? Mas a gente já tem alguns pontos, como eu citei para você, que a gente pretende aí até o final da gestão estar desenvolvendo dentro da Secretaria de Esportes. Bom, antes de mais nada, agradecendo a sua disponibilidade de tempo para nos atender, e passa você agora para fazer as considerações finais. Não, da minha parte é só agradecer, né, a confiança da comunidade em poder estar aí junto com a Secretaria de Esportes, desenvolvendo o esporte dentro do nosso município, né? Dizer que ninguém faz nada sozinho, que nós estamos aí abertos a sugestões, abertos aí a algumas análises também, para poder, junto com a imprensa, junto com a comunidade, junto com outros setores, com ONGs, poder estar desenvolvendo o esporte dentro do nosso município. Então, me colocar à disposição, né? A gente tem vontade, a gente tem juventude, a gente tem já um pouco mais de experiência hoje para poder estar fazendo e honrando esse papel tão importante dentro do nosso município, que é o cargo de secretário de esportes. Bom, Fábio, agradeço a tua atenção mais uma vez. Encerramos assim a entrevista com o novo secretário. Como eu disse no início, não é novo, ele já teve a primeira gestão, mas volta ao cargo, né? Até por, como ele ressaltou bem, é uma soma de fatores aí que levou o prefeito a indicar o Fábio para essa segunda gestão à frente da Secretaria de Esportes. Uma boa noite a todos e agradecemos pela atenção.